Estamos agora no momento de presenciarmos um matrimônio, como eu havia salientado em vídeos anteriores. Tudo o que a criança aprendeu a respeito do universo da oralidade, das habilidades metafonológicas, em especial a consciência fonológica, irá agora subir ao altar juntamente com os conhecimentos que a criança adquiriu a respeito do universo das letras. A essa etapa nós denominaremos correspondência fonema-grafema, som-letra, fonema-letra, várias denominações nós podemos encontrar. Mas é o momento no qual o nível alfabético pode ser alcançado, ou seja, aquele nível que permite a criança codificar a partir da fala, escrever palavras, é claro que no nível ainda elementar, mas já alfabético, de quem compreendeu o princípio da escrita, e permitirá também decodificar, ou seja, olhar uma palavra e começar a atribuir os valores sonoros correspondentes a essa palavra, decodificando-a, identificando a palavra e podendo trabalhar com o sentido que essa palavra carrega. Então vamos agora conhecer um pouco dessas atividades que permitem esse casamento e chegarmos ao nível alfabético propriamente dito de escrita. Vamos lá? Muito bem, estamos na parte 3 do nosso programa, denominada Desenvolvimento de Habilidades em Correspondência Fonema-Grafema, e como nós acabamos de salientar, é o momento que culmina, né, o momento de encontro de habilidades que resulta na compreensão básica do que é um sistema alfabético de escrita. Que atividades nós podemos desenvolver nesse momento? Vejam que agora a questão é não só falar de som, não só falar de letra, mas toda vez que falarmos de som, falarmos também de letra. Falou em um som, percebeu um som, identificou um som, a questão é que letra que escreve esse som. Ou inversamente, falamos numa letra, identificamos uma letra, reconhecemos uma letra, a questão é que som que essa letra escreve. Aí nós estamos falando efetivamente de toda a correspondência fonema-grafema. Vamos evitar cair no mesmo tipo de engano ou de precipitação que muitas vezes nós encontramos em outras situações. O que eu quero dizer? Vamos procurar evitar uma situação que pode ser dificultadora do processo de alfabetização. Muitas vezes, as propostas metodológicas já começam falando em letra e som. Por exemplo, já começam apresentando B de bola, C de casa, D de dedo ou D de dado, como se a criança já tivesse conhecimento do universo das letras, já tivesse conhecimento de sílaba, ou começa já também falando dos sons, v de vaca, j de gelo, de pato, como se a criança já tivesse desenvolvido a consciência fonológica de uma maneira suficiente para que simplesmente ouvindo um enunciado como esse que eu disse agora, p de pato ou b de bola, seria suficiente para ela pegar dentro de uma palavra e já segmentar todos os fonemas. Nós vamos propor, ou a nossa proposta é, antes de chegarmos a esse ponto, de falarmos de som ao mesmo tempo que falamos de letra, falarmos de letra ao mesmo tempo que falamos de som, preparar a criança com conhecimento básico e suficiente do universo dos sons, que foi a nossa parte 1, e conhecimentos básicos e suficientes do mundo das letras, que foi a nossa parte 3. Então, agora nós podemos falar em som e letra, em letra e som ao mesmo tempo, porque nossas crianças estão familiarizadas, já desenvolveram habilidades minimamente satisfatórias para que possamos chegar nesse nível. Então, uma das situações favoráveis agora, uma das situações que podem ajudar nessa correspondência, é nós trabalharmos com o nome da letra, com o som que a letra faz. Então, aqui esta atividade que eu estou apontando para vocês, essa primeira atividade, ela é uma atividade de correspondência fonema-grafema com as vogais. A gente vai começar com as vogais, seguindo aquele princípio de facilidade de percepção. As vogais são mais facilmente destacáveis como fonemas do que as consoantes, porque as
as vogais são o núcleo da sílaba e, portanto, elas têm mais intensidade, mais duração, mais facilidade de serem percebidas. Então, nós vamos começar trabalhando a ideia de nome da letra e som que a letra faz, e envolvendo a criança em situações, como se fossem situações, problemas ou desafios para que ela faça descobertas. Então, aqui, como exemplo, nós temos a letra A, que nossa criança já sabe nomear a letra A. E agora nós vamos apresentar para ela palavras que contêm a letra A, para que ela ouça o som da letra quando nós lermos a palavra. Ora, nossa criança já está preparada também para identificar sons em palavras faladas. Portanto, ela já conhece o nome da letra e já tem condição para identificar sons dentro de palavras. Então, eu vou ler para a criança, por exemplo, eu digo para ela, aqui nós temos que letra, ela já conhece a letra, ela diz a letra A, vamos agora ouvir o som que a letra faz quando ela está escrita numa palavra. Aí a gente lê, chama atenção para o som, agora, até mesmo apontando, agora. Que som que fez? Que som que você ouviu a letra fazendo? E começamos a dirigir a atenção da criança para o nome da letra e o som que a letra faz quando ela está dentro de uma palavra. Aqui já entra uma complicação, porque a letra é ou e, mas ela tem duas formas de ser lida, como em ema e ela. Então eu vou dizer para a criança qual o nome dessa letra, vamos supor que ela diga para mim a letra E. Vamos ouvir o som dessas letras, vamos ouvir os sons desta letra quando ela está em palavras. Então nós vamos ler as palavras, dirigindo a atenção da criança para o som que a letra fez. Por exemplo, aqui, ema. Ora, o nome da letra é, mas o som que ela fez, e. Então, é essa a constatação. Aqui o nome da letra é, e na palavra ela, que som que fez. Então, a gente cria essa condição da criança ouvir, repetir com a gente, observar, comentar qual o nome da letra e que som que ela ouviu, que som que ela percebeu que estava sendo produzido quando a gente articulava aquela letra. A mesma coisa com o O, que é ovo ou olha, tem dois sons, a letra é uma só, mas ela pode representar dois sons. Então a gente já começa não simplesmente dizendo para a criança, mas criando situações nas quais a criança pode fazer constatações, reflexões e derivar uma resposta. Ela pode elaborar uma resposta. Eu descobri que a letra E tem dois sons, às vezes faz E às vezes faz E. Então, nós conduzimos para situações na qual a criança tem uma participação muito ativa. Muito bem, então nós vamos trabalhar com as vogais. Nós começamos apresentando palavras que têm uma determinada vogal-alvo. Então, por exemplo, abridor, avião, asa, anel, por exemplo. Então, nós começamos falando as palavras, a criança identifica e já vai dizer que letra que escreve aquele som. E aí já vai colocando a letra que escreve. Por exemplo, abridor. Qual é o primeiro som? A. Qual é a letra? A. Já leva a letra até o espaço, até o quadrado alvo, e já desenha a letra e assim por diante. Aqui embaixo nós temos uma situação mista, nós temos várias palavras que começam com várias vogais, a criança pronuncia palavra por palavra, identifica a primeira vogal e já leva a vogal correta, a letra que escreve aquela vogal, aquele som corretamente. Então, em elefante, ela já leva a letra E, hélice, ela leva a letra E também, ou a letra E. Aqui, o nosso enunciado não é com que letra começa a palavra hélice, é com que som começa. O som que começa a palavra hélice é E. Aí vai chegar um momento, e já de ortografização, em que se pode apresentar para crianças palavras que começam com a letra H, embora a letra H não tenha som. Mas esse não é o momento de já entrarmos com uma questão ortográfica desse quilate ou desse nível. A questão aqui é com que som começa? Começa com som, é. Não estamos perguntando com que letra começa, é com que som começa a palavra hélice, a palavra unha, a palavra ovos e assim por diante. Depois nós temos uma situação na qual a criança pronuncia palavras como barata. Pronuncia devagarinho, ou abelha. E ela tem que identificar se cada sílaba se contém ou não aquela letra ou aquele som em questão. Aqui, no caso, é o som-alvo é a vogal A e desenhar a letra correspondente. É claro que nós vamos fazer isso com todas as vogais.
as 7 vogais orais. E já vamos começar a preparar também a criança para trabalhar ao nível dos grupos silábicos. Vamos trabalhar 19 consoantes, portanto, 19 grupos silábicos distintos. Daí que vai derivar os grupos canônicos, papepipopó, popu, babebibobu, lalelilolu. Mas como é que nós vamos apresentar para a criança? Nós temos figuras, faca, café, fita, foca, fumaça, que vão formar fá, fé, fi, fofo, que nós vamos dirigir a atenção da criança para a primeira sílaba, que é a sílaba alvo. Qual é a primeira sílaba da palavra faca? É fá. Qual é o primeiro som? Nós já trabalhamos essa questão de separar a vogal da consoante, a consoante da vogal. Nós só estamos demandando um conhecimento que nossa criança já tem. Não é um conhecimento novo, não é uma habilidade, não é uma competência para a qual ela não foi preparada ainda, não é uma demanda para a qual ela não tem recursos. Nossa criança já está bastante familiarizada com esse processo de segmentação da palavra em sílabas e das sílabas em fonemas. Portanto, ela vai identificar que em Fá tem letra F, leva a letra F, mas também tem o A e leva a letra A, formando Fá. Se eu falar devagarinho só o som da letra F, se eu falar só o som da letra A. Mas se eu disser os dois juntos e rápido, Fá. Então, nós trabalhamos nesse sentido da criança poder identificar o valor sonoro isolado, já a aglutinação em sílabas, a mesma coisa com café, é o fé, tem o som f e tem o som e, então vai levar a letra F e a letra E. Fita tem o som f e tem o som I, vai levar a letra F e a letra I. E aí nós vamos derivando os grupos silábicos. A mesma coisa com a turma do Sá, Sé, Si, Sol, Sul. Selecionamos figuras, identificamos a sílaba-alvo, segmentamos a sílaba em consoante e vogal e vai correspondendo para cada som. Por exemplo, no caso do som a letra S, se é Sá, depois vem a letra A e forma Sá. Então é assim que nós levamos a criança a construir os grupos silábicos, isso com as 19 consoantes. E aqui nós trabalhamos também a correspondência dos grupos silábicos escritos com letras maiúsculas e minúsculas. Então, o nosso objetivo aqui é a correspondência maiúscula e minúscula. Nosso objetivo aqui também é familiarizar a criança com o reconhecimento rápido, o mais rápido possível das sílabas, de modo que ela coloque o olho numa sílaba e já diga chá, por exemplo, ou xê, ou xi, ou fá, ou vá. Por quê? Porque já ganhou familiaridade. Então, nós temos muitas situações de práticas de identificação de sílabas. Inicialmente, são essas sílabas, são sílabas chamadas canônicas, consoante e vogal, embora aqui a gente tenha sílabas com dígrafos também, mas nosso objetivo é essa identificação, essa nomeação rápida. E vocês vão perguntar assim para mim, por quê? Então, primeiro, para que a criança se familiarize com as maiúsculas e com as minúsculas. Mudou o desenho, mas conserva o som, mudou de roupa, a sílaba é a mesma. E, acima de tudo, para que a criança se familiarize com esses grupos de letras que nós chamamos de sílabas, que quando ela esteja lendo palavras, ela rapidamente seja capaz de segmentar essas palavras nesses grupos silábicos e já rapidamente seja capaz de atribuir valor sonoro a essas sílabas. Isso vai garantir fluência ou facilitação de fluência. O que é a fluência? É o reconhecimento rápido, é o reconhecimento preciso das letras, das sílabas, para poder identificar, reconhecer uma palavra, fazer uma decodificação eficiente. Então, o reconhecimento dos padrões silábicos é fundamental e a velocidade com que a criança segmenta uma palavra em sílabas, mas para que ela possa fazer isso, ela tem que reconhecer as sílabas. Então, essas práticas estão voltadas exatamente para desenvolver essa competência, essa habilidade. E aqui nós já temos proposta de leitura de palavras. Essas são propostas de leituras partilhadas, nas quais as crianças já podem começar a ler as sílabas que elas já conhecem, e nós podemos apoiar fazendo a leitura das sílabas complementares, ou seja, daquelas que ainda elas não estão familiarizadas, mas nós as estamos familiarizando a partir dessas leituras.
embora todos esses grupos silábicos sejam trabalhados nos moldes que eu apresentei para vocês, da família do Sassi-Sossu e do grupo do Fafefifofu, todas serão trabalhadas desta maneira. Em síntese, a parte 3, ela tem como objetivo, como meta, levar a criança a se familiarizar com as correspondências fonema-grafema, de modo que ela se torne bastante competente, hábil e rápida para pensar por sons e já atribuir letras a esses sons, e inversamente, pensar por letras e fazer associação com o som correspondente. Dessa maneira, nós pretendemos conduzir a criança que ela se torne hábil, capaz de identificar fonemas em palavras, em grupos de palavras, identificando inicialmente na posição do início da sílaba, para depois poder identificar em qualquer posição. Isso leva a nossa criança a, pensando uma palavra, ser capaz de identificar na primeira sílaba, na segunda, na terceira ou na quarta, os fonemas que estão ali presentes. De modo que ela compreenda que para cada um daqueles fonemas vai haver uma letra e que muitas vezes as letras se repetem. Dessa forma, nós podemos ter uma condição de que essa criança, olhando uma palavra, para fazer a leitura, já consiga fazer a correspondência fonema-grafema, pelo menos uma correspondência elementar daquelas sílabas já trabalhadas e dentro de um padrão regular, e possa começar a escrever palavras partindo do som, da oralidade, e buscando as letras. Desse modo, nós podemos pensar em garantir o que é a decodificação, ou seja, a leitura e a codificação, que é a escrita. Chegar a esse nível de correspondência fonema-grafema é o que pode garantir o alcance da etapa alfabética de escrita. Ou seja, a criança já tem condições de escrever uma palavra com todas as letras que ela deve ter. E por que ela se tornou capaz de escrever uma palavra com todas as letras que a palavra deve ter? Porque ela já é capaz de identificar fonema por fonema que estão presentes em todas as sílabas. Identificando oralmente, na medida que ela pronuncia as palavras, os fonemas de cada uma das sílabas, e sendo capaz de reconhecer qual é a letra que vai escrever esse fonema, ela já pode alcançar o nível alfabético. O mesmo poderá ocorrer em atos de leitura, quando a criança olha uma palavra e já é capaz de reconhecer sílabas e atribuir os valores sonoros. A partir dessa etapa, o que nós temos que garantir agora para as crianças é a prática no uso desses recursos que ela aprendeu. A prática na leitura de palavras e a prática na escrita das palavras. Mas esse é um novo tema para a fase 4, que virá no próximo vídeo. Fiquem no aguardo e nos encontraremos para a continuidade da programação. Até lá!